Nem tudo é dor. Vamos falar sobre a falsa interpretação de que a dor e somente a dor leva o homem à evolução. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje desse tema que é a dor. E se tem uma crença, uma doutrina que a dor é presente, que se fala tanto do sofrimento, é dentro da doutrina espírita. Mas veja que às vezes, meus amigos, nós pegamos uma forma de visão e nós interpretamos errado, justamente porque nós conectamos isso a outras crenças. Nós aprendemos desde cedo sobre o sacrifício. Jesus morreu por nós na cruz. Então existe a dor e o sacrifício. E é a dor e o sacrifício que te dignifica. Ou seja, as pessoas entendem então, olha, eu preciso ser humilhado para ser exaltado. E é assim que a gente vê na Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados, que o rico, né, não vai entrar nos reinos dos céus, e uma série de situações que valorizam muito mais a dor do que o bem-estar. Mas vejam que tudo isso é uma tradução errada que nós utilizamos para justificar as coisas na nossa vida. E muitas das pessoas que usaram essas palavras e até manipularam essas palavras, tinham a intenção, na verdade, de dominação mediante uma hierarquia. Tá? Então, para justificar, por exemplo, que eu permito que você passe fome, sendo eu alguém superior e com condições, dentro da minha hierarquia, de sustentar o povo, o que eu faço? Eu digo que sofrer é bom, que sofrer leva aos céus. Então, você tem que passar fome feliz. Né? Então, se você sofre com violência, eu vou dizer que os justos, né, que os que sofrem é que vão ter o reino dos céus. E aí você vai interpretar que sofrer é bom. Enquanto isso, a minha mesa está bem abastada e estou bem seguro dizendo que os outros vão para o céu com o seu sofrimento. Então vejam que é muito conveniente esse tipo de crença para quem está no patamar alto da hierarquia. Vejam que às vezes nós repetimos isso e transportamos isso um pouco para a doutrina espírita. Não sei se é porque às vezes muitos irmãos que comunicam, que falam na doutrina espírita, vieram de outras crenças, ou têm famílias que cresceram dentro de outra crença, de outra religião, e engajam esse pensamento dentro da doutrina espírita, que esse sofrimento dignifica. Não, o sofrimento ele não dignifica ninguém. A dor, ela não te melhora. Ela não torna você melhor. Dor é dor. Né? Agora a questão é, como isso acontece e para quê? E como o seu íntimo lida com isso? Essa é a parte importante. Porque a dor pela dor simplesmente, ela não vai lhe dar nada. A dor pela dor só vai ser mais dor. Se você dentro da sua mente, você não interpreta essa dor como uma oportunidade de melhora, uma chance de você encontrar formas e mecanismos de se modificar, você não vai melhorar. Se você vê essa dor como um atentado ao seu ego, e simplesmente ao seu bem-estar, você não vai ter melhoras. Veja que, se eu coloco a mão no fogo, e eu sei que o fogo queima, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar mais. E eu vou, no máximo, saber até onde eu posso colocar a minha mão perto, de modo que só me aqueça e isso me traga conforto do que sentir dor. Tá? E geralmente as pessoas se permitem se machucar mais e mais porque passam a acreditar que o merecimento, existe um merecimento ali. E isso se liga a tantas coisas da nossa vivência, da nossa família, de às vezes você olhar para o passado. Vamos dar um exemplo.
Às vezes a mulher, por exemplo, ela se permite a certas violências, a certos abusos. Por quê? Porque ela olha, por exemplo, um exemplo do passado. A avó que viveu, né, 60 anos com seu avô e o avô era abusivo. Mas ela queria manter a família, o status da sociedade, criar os filhos, mostrar que a família grande se perpetuava, mas ela se sujeitou àquilo com um projeto que envolvia muito mais um âmbito social, de crença, da cultura, da visão que os outros têm em relação a ela, para sustentar aquilo. E aí aceitava e engolia qualquer dor de modo a promover um lado que era muito mais para demonstrar para as outras pessoas um status do que realmente viver. Faz sentido isso? Você sofrer para justificar sua crença, sofrer para justificar para a família, sofrer para justificar para a sociedade. E você? Em que plano que você fica? Em que momento você vai ser produtivo na sua vida? Porque quando nós só mergulhamos no sofrimento, nós entramos numa espiral que nada de bom sai dali. A não ser revolta, endurecimento, o coração cada vez mais apertado, o sentimento cada vez mais duro, mais embrutecido, as opiniões em relação à vida cada vez mais secas, cada vez mais tristes. E aí quando você estiver lá idoso, idosa, você vai olhar para trás e vai pensar assim, não, a vida é tristeza. A vida é sofrimento contínuo. A vida é um engolir sapos todos os dias. E não é isso. Mas isso quer dizer que você vai só fugir friamente dos sofrimentos, que você só vai ir em direção ao prazer e fugir da dor? Não. Porque o prazer também pode te alienar. Você pode ficar tão alienado nessa busca pelo prazer, e hoje em dia a gente vê muito isso. O famoso sextou, com músicas já que te projetam sextou, bebida, vou ficar inconsciente, só vou acordar na segunda para a chatice da semana, que deveria ser o seu trabalho, as coisas importantes, os seus projetos de vida. Né? Então vejam que todo o extremo é prejudicial. Então o que eu quero dizer para você objetivamente nesse vídeo? Não tome a dor como uma ameaça ao seu ego. Porém, encare a dor como uma necessidade de mudança. Opa, sentir dor, o que é? Vamos voltar ao exemplo do relacionamento abusivo? O meu marido ele só me trata me xingando. Então o que você vai fazer? Você vai, como a gente diz em família, colocar as coisas em pratos limpos e dizer assim, olha, ou nós mudamos essa situação ou vamos encerrar por aqui. Porque o respeito é uma coisa básica, o respeito é uma coisa que vai melhorar a nossa vida, vai dar valor para a nossa vida, e do jeito que está nós vamos só afundar e vai entristecer os dois lados e nós vamos ter uma vida inútil e triste dentro dessas condições. Ou seja, você está pegando aquilo que de início era dor, transformando em decisão, em força de vontade, em mudança, em superação. Aí sim, a dor te impulsiona, porque você está num desconforto, você botou a mão no fogo, queimou, então opa, eu vou aprender a trabalhar isso aqui de forma que isso me leve para algo melhor. Que faça o meu relacionamento evoluir, o meu pensamento evoluir. Se você só aceita como um sofrimento, você fica no dogma antigo que o sofrimento te dignifica. Não é o sofrimento que te dignifica. É a decisão, é como você pensa em relação a esse sofrimento, de como você vai mudar e superar. É isso que te dignifica. Aí sim, você vai encontrar mudança. Aí sim você vai alterar o seu estado de consciência. Você vai dar um salto, uma melhora. Né? Lembra que eu falei no outro vídeo, o livro lá de Uspensky, né?
a psicologia para a evolução possível do homem, né? Então ele fala que o homem só muda quando ele fica num estado repugnante com a atual situação. Então eu não quero mais. Ele cria uma revolta interior que na verdade essa revolta é um desejo que se transforma em uma vontade dele se mobilizar. Emmanuel falava isso em Pensamento e Vida, né? Que o seu desejo, o seu sonho transforma-se num desejo que se transforma em vontade, que se transforma em ação, e aí você vai em frente. Não é ficar lá assim, ai, tomara que um dia tudo melhore. Ai, Deus que me ajude. Deus não vai descer do céu e resolver o seu problema. Não adianta você ir no centro espírita querendo que lá no centro, o centro de lá, resolva o seu marido, a sua esposa, o seu filho que está lá em casa, que nem vai no centro, nem se interessa por isso. Não vai acontecer. Você não tem esse poder, é uma ilusão pensar que isso vai acontecer. E é uma decepção, porque você vai chegar num ponto que vai se decepcionar ou com a sua religião ou com a doutrina espírita, e aí você vai embora e vai desistir. Vai se decepcionar com Deus, porque você quer colocar isso na conta de Deus. E na verdade está na sua conta, de você tomar a decisão e modificar. Então vejam que nem tudo é dor. E se doeu o sapato, é porque é hora de trocar, é porque é hora de ajustar, é porque é hora de criar condições. E se você não se comunicar, não falar, desde o início, da primeira vez em qualquer relação, seja de trabalho, seja casamento, namoro, com amigos, diz, olha meu amigo, peraí, namorado, isso não está confortável para mim. Vamos mudar? Porque se a gente não mudar, não vai dar certo. Ah, mas a minha vontade, porque eu sou... Não, peraí. Né? Então, fuja antes que seja tarde. Né? E não adianta persistir. Nós não estamos mais numa época que você precisa ficar persistindo num relacionamento triste, difícil para você provar para as pessoas que você consegue mudar fulano, ciclano. É a maior ilusão que o ser humano tem. Ele tem tanta dificuldade de mudar em si mesmo, quanto mais mudar no outro. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo, que nós batemos um papo aqui sobre dor e essa interpretação que nós temos sobre evolução baseada na dor. Espero que tenham aproveitado e espero que gerem na cabeça de vocês muitos questionamentos, porque é isso que impulsiona a nossa melhoria, o nosso crescimento espiritual. Um grande abraço, até a próxima.